Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro vem de um fechamento mais forte depois de dias de pressão. O Ibovespa subiu 1,16% na sessão de 2 de junho e voltou para a faixa dos 174 mil pontos. Foi um movimento importante porque interrompeu a sequência recente de perdas e devolveu fôlego técnico ao índice. Mas a leitura precisa ser cuidadosa. A alta não veio espalhada pela bolsa inteira. Ela foi puxada por materiais básicos, principalmente Vale 3, mineração e siderurgia. Com dinheiro buscando beta de commodities num dia em que o mercado local conseguiu digerir melhor o ruído comercial vindo dos Estados Unidos. A proposta americana de tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros entrou no radar, mas a leitura de tela foi menos dramática do que poderia parecer. O investidor entendeu que o impacto tende a ficar concentrado em setores específicos e não necessariamente virar um choque amplo sobre toda a economia. Isso preservou o apetite por risco em papéis exportadores e cíclicos. Ainda assim, não dá para chamar esse movimento de virada estrutural. O volume financeiro ficou perto de 22 bilhões e meio de reais, uma melhora relevante, mas ainda insuficiente para cravar entrada ampla de capital novo. Na prática, o fechamento teve cara de repique técnico com rotação seletiva de carteira, não de reprecificação geral do Brasil. Quando o índice sobe com Vale 3, CSNA 3, USIN 5, GGBR 4, GOAL 4 e SEMI em 3, liderando, o recado é claro. O investidor comprou China, minério, aço e fluxo de curto prazo. Não necessariamente uma tese doméstica completa. Por isso, a herança para a abertura de hoje é moderadamente positiva, mas ainda dependente de 3 gatilhos objetivos: minério na Ásia, petróleo com prêmio geopolítico e os dados de atividade nos Estados Unidos. Lá fora, Nova York fechou sem grande direção, o SP500 avançou 0,13%, enquanto o Nasdaq subiu só 0,03%. Essa estabilidade ajuda porque não trouxe estresse adicional, mas também não carrega a B3 sozinha nos futuros americanos. A primeira referência era de estabilidade com leve viés positivo. Então, o Brasil começa o dia olhando mais para commodities e juros do que para um rally global de ações. O câmbio também deu uma contribuição positiva. O dólar comercial recuou 0,27% e fechou perto de R$ 5,00, enquanto o DXY ficou praticamente estável, perto de 99 pontos. Isso mostra que a queda do dólar aqui não veio apenas de um tom global mais fraco para a moeda americana. Teve também um componente local de alívio, ligado ao fluxo de bolsa e à leitura de que o ruído tarifário não muda sozinho a dinâmica macro. Ainda assim, dólar perto de R$ 5,00 continua sendo uma zona sensível. O setor de materiais básicos foi o grande motor do pregão. Vale 3 subiu pouco mais de 4%, negociou cerca de 1,5 bilhão de reais e ajudou a sustentar o índice. As siderúrgicas também tiveram força em comum. CSNA3 disparou quase 9%. USIN 5 avançou mais de 8,5%. GGBR4 subiu mais de 6,5%. Goal 4 veio com alta perto de 6%. E Semin 3 ganhou mais de 5%. Esse pacote mostra a busca por nomes descontados e sensíveis à percepção sobre China e minério. Do outro lado, os perdedores ajudam a entender a seletividade do mercado. Pomo 4, Magazilo 3, WEG 3, Braskem 5 e Prio 3 ficaram no campo negativo. É uma fotografia de uma bolsa que ainda penaliza consumo, tecnologia industrial, empresas mais sensíveis a juros e casos com ruído específico, quando a curva permanece alta. O investidor tende a pagar menos por crescimento distante e prefere caixa de hoje, exportação, commodities, bancos fortes e balanços mais defensivos. Nas commodities, o Brent fechou em alta de 1,07%,
por volta de US$ 96 por barril, sustentado por tensão geopolítica e prêmio de risco no Oriente Médio, em tese. Isso favorece Petrobras. Mas o caso de Petri 3 e Petri 4 tem uma camada própria de ruído. A adesão à nova subvenção econômica ligada ao diesel aumenta a percepção de interferência regulatória. Então, o petróleo alto ajuda, mas não garante resposta linear do papel. O mercado vai separar preço internacional da commodity de governança, política de preços e previsibilidade de margem. No minério, o contrato mais líquido em Dalian encerrou em alta de 0,77% na região de 786 yuans por tonelada. E o PMI de serviços Caixin da China veio mais forte do que o esperado, em 54,4 pontos, contra consenso de 52,3. Esse dado é relevante porque sinaliza resiliência em serviços. E mesmo não sendo um indicador direto de aço, melhora a percepção sobre a atividade chinesa. Se Dalian e SGX sustentarem preço nesta manhã, Vale 3 e siderúrgicas podem carregar o índice de novo no leilão. Agora, o grande freio estrutural segue nos juros. A curva teve algum alívio nos vértices curtos e intermediários, mas a ponta longa continuou com prêmio elevado. Desde janeiro de 2027, perto de 14,16%. Janeiro de 2028 em 14,03%. Janeiro de 2029 em 14,01%. E os vencimentos mais longos ainda girando perto de 14,1%. Isso é uma mensagem dura. O mercado pode aliviar taticamente, mas não retirou o prêmio fiscal e monetário do Brasil. Com juros longos perto de 14%, fica difícil sustentar uma alta ampla em ações domésticas. Varejo, construção, tecnologia, concessões alavancadas e companhias de duration longa continuam com custo de capital pesado. O investidor exige mais retorno para comprar essas histórias, e isso comprime múltiplos. Por outro lado, empresas com caixa forte, exportadoras, bancos bem capitalizados, seguradoras e nomes ligados a commodities ficam em posição melhor, não porque estão imunes, mas porque dependem menos de refinanciamento ou crescimento futuro distante. A agenda de hoje pode mudar o humor ao longo da manhã. No Brasil, produção industrial de abril sai às 9 horas, com expectativa de alta de 0,4% na comparação mensal e 1,7% em 12 meses. Depois vem PMI de serviços e composto, fluxo cambial semanal, PF, ICBR e balança comercial de maio, com expectativa de superávit perto de 7 bilhões e meio de dólares. Uma balança forte ajuda câmbio, mas o mercado vai olhar a qualidade do fluxo, exportação de commodities, importação ligada à atividade e sinais de entrada financeira. Nos Estados Unidos, a agenda é ainda mais sensível. O ADP de emprego privado sai às 9h15, com consenso perto de 116 mil vagas. Depois vem PMI de serviços e composto. E às 11 horas, o ISM de serviços. Esse é o principal dado do dia, porque o mercado vai olhar não só o nível de atividade, mas principalmente o componente de preços. Se vier forte, pode pressionar treasuries, fortalecer o dólar global, abrir a curva local e pesar em ações de crescimento. Se vier benigno, pode ajudar o viés positivo a ganhar continuidade. Na Europa, amanhã traz PMI de serviços e composto da Alemanha, zona do euro e Reino Unido, além do PPI da zona do euro. Esses dados entram como pano de fundo, mas hoje o centro da volatilidade está entre Estados Unidos, China e commodities. A combinação ideal para B3 seria minério sustentado, Brent firme sem novo choque político, treasuries comportados, dólar abaixo de R$ 5,00 e fluxo aparecendo também em bancos, não só em Vale 3. No radar corporativo internacional, Palo Alto,
Networks reportou lucro ajustado acima do consenso, com receita de 3 bilhões de dólares, e teve reação positiva no pós-mercado. Ulta Beauty também superou estimativas, entregou lucro por ação acima do esperado e se elevou o guidance anual. Isso mostra seletividade positiva em empresas com execução forte. Para hoje, Broadcom entra no radar de resultados e pode influenciar semicondutores e Nasdaq, dependendo da leitura de demanda por inteligência artificial e infraestrutura de dados. No Brasil, o noticiário corporativo pede atenção em Petrobras, pela subvenção do diesel, em Neogrid, com a comunicação sobre a liquidação do leilão da OPA Unificada, em Triunfo, pela conclusão da venda de Tijuá, e em Bemobi, pela atualização do programa de recompra. Além disso, Bradesco, Banco do Brasil e Petrobras passaram pela data ex de proventos em 2 de junho. Então, parte do ajuste de preço pode ser técnico. Dividendo muda a tela, muda fluxo e às vezes distorce leitura do papel no intradia. Para a abertura de 3 de junho, minha leitura é de estabilidade com viés de leve alta. Talvez um gap positivo moderado se minério, Brent e futuros americanos sustentarem o tom construtivo. Mas eu não compraria a ideia de virada ampla sem confirmação. O índice ganhou fôlego, só que a alta foi concentrada. E concentração exige validação no pregão seguinte. Atenção total ao comportamento de Vale 3, siderúrgicas, bancos, dólar e DI longo. Se esses 5 vetores andarem juntos, a alta ganha qualidade. Se apenas minério carregar, o movimento continua tático, né? A postura para hoje é seletiva. Compra tática só faz sentido onde houver fluxo confirmado, especialmente em Vale 3. Siderurgia e bancos. Proteção continua importante em carteiras muito expostas a varejo, tecnologia, construção e empresas alavancadas. Qualquer manchete nova sobre tarifa comercial, diesel, fiscal ou juros americanos pode mudar o humor rápido. Portanto, o tom é construtivo, mas ainda disciplinado. O Brasil abriu espaço para respirar, não para relaxar completamente. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!